Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material que propõe algo bem ousado. É um documento que detalha a filosofia por trás de um projeto chamado Arquivo Pactual. A premissa deles parte de uma provocação. E se a gente estivesse lendo um dos textos mais influentes da história, a Bíblia, com as lentes completamente erradas? É uma provocação e tanto, né? A ideia central é que existe um abismo cultural gigantesco entre o leitor moderno, com uma cabeça ocidental, racionalista, e o mundo dos autores bíblicos. Um universo hebraico, oriental, onde as palavras, os conceitos tinham um peso, uma textura totalmente diferente. Exato. E a questão que o material coloca não é sobre má intenção, o que eu acho fascinante. É sobre um desalinhamento de cosmovisão. Eles têm uma frase que para mim resume tudo. Dicionários traduzem termos, eles não traduzem cosmovisões. Essa frase é o ponto de virada. Não é. De repente não basta saber o que a palavra aliança significa. É preciso tentar sentir o que ela significava para alguém daquela época. Exatamente. É a diferença entre saber a definição de saudade e entender o sentimento cultural por trás dela, sabe? A proposta do projeto, então, é tentar reconstruir a lente original de leitura, não para inventar uma nova teologia, mas para aprofundar a compreensão do texto, buscando uma fidelidade maior ao pensamento que o gerou. Perfeito. Então nossa missão aqui é desempapotar essa proposta. O que ela significa na prática, quais os riscos e para quem ela realmente serve. Isso. Então vamos começar pelo diagnóstico. O texto afirma que a gente lê a Bíblia sob filtros modernos, racionalistas e ocidentais. Na prática, como esse filtro distorce a leitura? O impacto é gigantesco, segundo o documento. O primeiro é que a gente tende a ler a Bíblia como um manual de regras ou, uma coletânea de frases de inspiração para o indivíduo. O filtro ocidental adora o eu, né? Sim, total. Mas o texto bíblico foi construído como uma grande narrativa coletiva, uma história que se desenrola através de gerações e é estruturada em torno de pactos, de alianças. E essa ideia de aliança é um bom exemplo. Para nós, soa como um contrato, algo legal, meio frio. Precisamente. Mas na mentalidade hebraica, uma aliança, um pacto, era uma relação de sangue. Um compromisso de vida ou morte que definia identidade, herança, destino. Conceitos como memória, promessa, bênção, maldição não eram ideias abstratas. Eram forças ativas, então. Da vida e pensar na sua fé individual, no seu sustento espiritual. A leitura é mais comum, né? Mas na mentalidade hebraica, a palavra pão evoca imediatamente a memória coletiva do maná no deserto, a promessa de provisão para uma comunidade inteira, a herança de um Deus que cuida do seu povo. A frase de Jesus não é só para um indivíduo, ela se conecta a séculos de história pactual. Uau! A gente perde essas camadas todas. Todas. A leitura se torna achatada, fragmentada e, como o texto diz, excessivamente individualista. É esse empobrecimento que o projeto quer combater. Nossa, esse exemplo deixa tudo muito mais claro. A gente acaba transformando um épico comunitário numa coleção de autoajuda. Entendido o diagnóstico, uma coisa que me chamou muito a atenção no material é o cuidado que eles têm em dizer o que o projeto não é. É uma seção inteira, quase um campo minado que eles querem desarmar. Por que tanta preocupação? Porque o tema é muito sensível, né? E propenso a distorções. Quando você fala em resgatar a mentalidade hebraica, a primeira coisa que muita gente pensa é... querem que a gente volte a guardar o sábado. Exatamente. Então, o primeiro ponto que eles martelam é: isto não é um retorno à antiga aliança. E como eles justificam isso? Porque é uma acusação bem comum. A justificativa é teológica e muito firme. A centralidade de Cristo é inegociável. A antiga aliança, com seus ritos e cerimônias, era uma sombra que apontava para a realidade que se cumpriu em Cristo. O documento usa uma frase ótima: o estudo da raiz não significa abandono do fruto. Gosto disso. Estudar o hebraico é para entender melhor o evangelho, não para voltar no tempo. Perfeito. Ok, essa fronteira é clara. Mas aí eles fazem outra distinção que me parece mais sutil. Eles dizem que o projeto não é judaísmo messiânico.
Como o documento navega essa diferença? Ele navega traçando uma linha entre apreciação cultural e identidade religiosa. O judaísmo messiânico é um movimento religioso específico que busca fundir a identidade judaica com a fé em Jesus. O arquivo pactual se posiciona de forma diferente. O objetivo declarado é puramente hermenêutico, ou seja, focado na interpretação do texto. Entendi. É uma ferramenta para entender, não um chamado para assumir uma identidade. Isso. É uma distinção acadêmica, mas para eles é fundamental. Faz sentido a tentativa de separar as coisas. E isso me leva ao terceiro não, que é sobre o uso de outras fontes judaicas. O texto menciona Midrash e até Cabala. Esses nomes podem soar estranhos. E perigosos para algumas pessoas, né? Esse é provavelmente o ponto mais delicado. O documento afirma que o projeto não promove sincretismo, que é mistura de crenças. A abordagem a essas fontes é apresentada como estritamente histórica e cultural. Ok, mas o que são essas fontes, em termos simples? Boa pergunta. O Midrash, de forma bem resumida, é um conjunto de comentários, histórias, parábolas dos antigos rabinos para explicar a Torá. Já a Cabala é a tradição mística do judaísmo, um sistema bem complexo sobre a natureza de Deus e do universo. Certo. A intenção de usar como contexto histórico parece boa, mas não é um risco enorme? Como eles garantem que o leitor não vai acabar misturando tudo? Essa é a crítica que eles estão se antecipando. A resposta do documento está em outra máxima que eles usam. Conhecer não é adotar. Estudar não é absorver. A ideia é que um leitor maduro deve ser capaz de estudar o mapa intelectual da época para entender melhor o que os apóstolos estavam afirmando e também o que eles estavam rejeitando. Ah, interessante. Conhecer as outras correntes para ver a singularidade da mensagem cristã com mais clareza. Exatamente. Mas é por causa desse risco que o projeto tem um público-alvo tão restrito. Isso já conecta os pontos. Antes de chegar no público, qual é o último não que eles estabelecem? O último é uma garantia de propósito. O projeto não visa desconstruir a fé evangélica. Eles se posicionam firmemente dentro da tradição protestante e afirmam que o objetivo é o oposto da desconstrução, é fortalecimento. Entendi. A ideia é que, entendendo as fundações de forma mais profunda, as convicções ficam mais robustas? Exato. Menos suscetíveis a modismos ou interpretações superficiais. Não é para causar confusão, mas para trazer clareza. Essa parte de delimitar o que o projeto não é, me parece crucial. É como construir uma cerca bem alta em volta do terreno antes de começar a obra. Com essas fronteiras definidas, então, o que eles de fato querem construir com essa lente de leitura? Qual é a metodologia na prática? A metodologia tem algumas frentes. A primeira, e mais importante, é o estudo sistemático da mentalidade hebraica e da estrutura pactual das escrituras. Isso envolve mergulhar em como o hebreu antigo entendia conceitos como tempo, que era cíclico, não linear, justiça, que era sobre restaurar a ordem comunitária, memória. E como se faz isso? É só ler a Bíblia com mais atenção? É mais do que isso. Implica usar ferramentas de estudo cultural, linguístico, para captar essas nuances. O texto usa uma metáfora que eu achei muito boa. A proposta não é adicionar camadas místicas ao texto, mas remover filtros inadequados que o empobrecem. É um trabalho de limpeza, então. De tirar o verniz ocidental para tentar ver a cor original da madeira. Gosto dessa imagem. É um trabalho de restauração, não de pintura. E a segunda frente da metodologia? A segunda é explorar a literatura judaica do período do Segundo Templo, que é o período entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo. O Novo Testamento não surgiu num vácuo, né? Paulo, João, o próprio Jesus, eles estavam dialogando, debatendo com as ideias que circulavam na época. Ignorar isso é como tentar entender uma discussão pela metade. Você ouve as respostas, mas não sabe quais eram as perguntas. Perfeito, é exatamente isso. E é aí que entram aquelas fontes que a gente falou, como o Midrash. Estudar como os judeus daquela época interpretavam suas próprias escrituras ilumina o texto do Novo Testamento de maneiras surpreendentes. Certo. Então, o objetivo final dessa metodologia toda, de limpar os filtros e entender o contexto, é chegar onde? O objetivo final, como o texto resume, é ampliar o discernimento.
A meta é formar leitores mais maduros, autônomos e, acima de tudo, responsáveis. Pessoas menos vulneráveis a interpretações anacrônicas ou a leituras reducionistas que isolam um versículo do resto. E eles repetem isso várias vezes. Tudo isso é feito para reforçar a supremacia de Cristo como o centro e o clímax de toda essa história. Ok. A proposta é ambiciosa. E isso nos leva diretamente ao ponto que você mencionou antes, o alerta pastoral. Eles afirmam com todas as letras que o conteúdo não é recomendado para cristãos neófitos ou recém-convertidos. Essa honestidade é rara. Por que essa restrição? O raciocínio é pura responsabilidade pedagógica. A abordagem do projeto exige que a pessoa já tenha uma fundação doutrinária muito sólida. Sem um entendimento firme sobre os pilares da fé cristã, salvação, a pessoa de Cristo, a obra do Espírito Santo, o risco de confusão é altíssimo. Esse alerta pastoral é algo que raramente se vê. É uma honestidade brutal. É quase um cuidado, não tente fazer isso em casa para teologia. É exatamente essa sensação. O risco, para quem não tem essa base, é começar a misturar as categorias. É ver uma prática cultural do antigo Israel e achar que precisa aplicá-la hoje. É ler um conceito místico, judaico e confundi-lo com doutrina cristã. Ou se perder nos detalhes e esquecer o principal. Exato. Ficar com a raiz e se esquecer do fruto. E a analogia que eles usam para isso é perfeita. Sim, é muito poderosa. Assim como um edifício precisa de fundação antes de ganhar novos andares, o estudo avançado exige base consolidada. Não dá para colocar o telhado antes de subir as paredes. Por isso, o público ideal é tão claro. Líderes, pregadores, professores, estudantes que já têm essa base. O foco é o aprofundamento, não a iniciação. Certo. Fazendo uma recapitulação para amarrar tudo, então. O Arquivo Pactual se apresenta como um espaço de estudo bíblico avançado para um público cristão já maduro e se identifica firmemente dentro do campo evangélico e protestante. Exato. É um projeto de nicho com um propósito muito bem definido. E a ideia central, que costurou o documento inteiro, não é substituir a fé, mas amadurecê-la. É dar mais profundidade e cor a um quadro que talvez estivesse sendo visto em preto e branco. A raiz é estudada para entender a beleza do fruto, a sombra é analisada para exaltar a luz do cumprimento em Cristo. Perfeito. Se fôssemos sintetizar o coração do projeto em uma única ideia, seria essa: recuperar a dimensão da mentalidade que sustenta o texto bíblico. É um convite para ir além das palavras na página e tentar entender a arquitetura do pensamento por trás delas. Uma arquitetura construída com vigas como aliança, memória, promessa. E quando se entende essa estrutura, tudo fica mais claro. Segundo eles, a coerência e a continuidade da revelação que aponta para Cristo se tornam espetacularmente claras. No fim, o que eles parecem buscar é formar intérpretes mais responsáveis. Exatamente. Pessoas que trocam as respostas fáceis pela busca paciente por profundidade, que aprendem a valorizar o contexto tanto quanto a aplicação pessoal, e tudo com o objetivo de edificar a fé. Ótimo! Então, no fim, a ideia toda desse material parte de um ponto bem simples, né? Se você não entende a cabeça de quem escreveu, a cosmovisão daquele mundo, a chance de interpretar tudo errado é gigante. E isso me deixa com uma provocação final para quem nos ouve. A gente passou esse tempo todo falando sobre como um filtro cultural pode distorcer a leitura de um texto antigo. A questão que fica é, em que outras áreas da nossa vida, seja no trabalho, nas relações, a nossa falha em compreender o contexto e a mentalidade por trás de uma ideia, de um livro, ou até de outra pessoa, pode estar nos levando a conclusões fundamentalmente equivocadas.